Legal. Legal, Herbert. Então, a gente vem atuando na área de tecnologia, como você bem pontuou, né, há mais de 26 anos, quase 27 anos. Em setembro, agora eu faço 27 anos aí de caminhada na área de tecnologia, onde eu pude, durante esses anos, me especializar em alguns soft skills. Um deles é, obviamente, que dentro da área de tecnologia, existem alguns segmentos. E esse segmento que eu preferi optar é a questão da segurança da informação, né? Que é a cibersegurança nos últimos 10 anos aí, muito, muito forte. E fui agraciado, obviamente, com outras oportunidades, né? Então, eu também sou jornalista, para quem não sabe. Talvez, eu acho que eu nem comentei isso contigo, né? Não. Mas eu também sou jornalista, né? E isso facilita muitas questões de comunicação. Então, além de poder dar aula, também faço a manutenção aí de alguns blogs, de alguns veículos de comunicação, e isso trouxe para mim uma necessidade muito grande de abrir os nossos horizontes para poder entender um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, eu uni o meu currículo de direito, né? O meu bacharelado em direito, que eu fiz já fazem 6 anos. Então, aproveitei a questão de tecnologia, uni o direito e o direito digital, e aí me transformei aí num dos evangelizadores. Eu gosto de ter esse título, Herbert, porque a gente precisa muito, muito falar sobre a proteção e a privacidade de dados no Brasil, e hoje a gente tem aí mais de 10 mil horas de conteúdo sobre proteção e privacidade de dados em diversos canais, como também no próprio canal da Somax, a empresa na qual eu sou responsável pelo time de segurança e proteção de dados. E é isso, eu costumo dizer que eu procuro sempre estar estudando, né, as questões de proteção e privacidade de dados e cibersegurança. Tenho formação em computação forense também, né? Então, a parte de investigação relacionada a crime cibernético, a crimes digitais, a gente também atua. E além disso, eu faço parte de alguns comitês, né? Comitês esses que são relevantes. Mando até um abraço aí para o pessoal da OAB de São Paulo, na qual eu sou membro do Comitê de Cibersegurança e Proteção e Privacidade de Dados. Nosso presidente lá, o Solano, o doutor Solano. E aí a minha caminhada tornou-se bem árdua. Então, hoje, eu faço trabalhos de consultoria, assessoria e adequação em mais de 43 empresas por todo o Brasil. E quem sabe alguma dessas empresas que possam estar nos assistindo nesse momento, a gente consiga ajudar. A minha missão é ajudar empresas, ajudar empresários a estarem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Que bom, é isso, né? Vocês veem só a humildade, né? É advogado, jornalista, professor, especialista na área digital, programação, nossa, é um belíssimo currículo. E a Fisconet certamente fica muito feliz com a tua participação, mas, como sempre, nós vamos puxar a brasa aí pro assado, né? O gaúcho ele tem essa coisa, né, de puxar a brasa pro assado, né? Dos contabilistas, né? E dos advogados, que são especialmente o nosso público, né? Que a gente já vem atuando aí há 22 anos com esse pessoal, que, como eu te disse, o contabilista ele tem que entender da sua parte da ciência contábil, ele tem que acompanhar a legislação tributária e, pior que tudo isso, ele tem que trabalhar. Né? É uma classe que trabalha muito. E aí a gente precisa, e eu me incluo nesse grupo, porque eu me considero aí um contabilista, a gente precisa muito de auxílio assim, o auxílio imediato, conversar com quem conhece, de uma forma clara que possa colocar para nós as nossas dúvidas e esclarecer numa conversa. E eu tenho certeza que o Damião tá hoje aí para isso.
Então, Damião, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar algumas questões que são questões da nossa classe. Então, claro, é interesse geral? Sem sombra de dúvida. Mas, especialmente, claro que o enfoque, se for um pouquinho mais voltado para o pessoal da área contábil, para o pessoal da área de direito, nós vamos te agradecer, porque certamente a grande maioria do nosso público hoje aqui é interessado no assunto. Tá ok? Vamos começar então? Opa, bora lá. E fazendo só um adendo, Sim. né? Eu gosto muito da área contábil. Eu acompanhei bem de perto toda a administração de empresas que eu tive. Então, eu sempre sou, na verdade, um empresário que estou sempre atento à legislação, principalmente tributária e fiscal, porque é isso que faz o empresário crescer e se sustentar na cadeia empresarial. Porque o empresário que não se preocupa quanto que está pagando de imposto e se está pagando certo, pode ter certeza que ele tem vida curta no mercado, no mundo de negócios, Herbert. Então, é isso aí, o meu recado pode... Vamos lá, Com certeza. Vamos continuar. Então, vamos começar pelo começo, né? A gente quer saber o que é, afinal, a LGPD. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aproveitando essa questão, já entrando aí na questão de todas as empresas devem estar devidamente adequadas a isso. Isso vale lá para o pequeno empresário, vale para a grande empresa, isso tem um público-alvo, é geral para todos nós. Em suma, a gente pode sair por aí batendo na porta do cliente, dizendo, olha, tu tem que me atender agora, me dá teu e-mail e tal, porque eu quero te mostrar o meu produto. É isso que o contabilista tem, principalmente. A gente quer saber o que é o assunto para poder entender isso. Queria te perguntar, pode ser sincero para falar a verdade, sem delongas, sem mimimi, ou não? Sincerão, é isso aí. Legal. Ô, pessoal, como eu vou começar pelo começo mesmo, né? O que seria a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, muita gente, existe um mito muito grande, né? Que as pessoas ficam pensando assim, poxa, é uma lei, e aí se é uma lei, é algo que os políticos trouxeram, né? Porque o legislativo traz, e aí você logo pensa, putz, é uma lei para o governo ganhar dinheiro. Não é isso? É sempre isso. É uma lei para o governo arrecadar, é uma forma do governo arrecadar, e já vem esse cara com um negócio de lei de proteção de dados, né? Inclusive até o nome, né? A sigla, né? LGPD, é um nome meio estranho, já teve políticos confundindo, já teve pessoas normais confundindo sobre o título, né? E, na verdade, a gente precisa entender por que essa lei chegou. Então, não pensem, né? Não fiquem com essa ideia de que foi uma simples lei que o governo inventou para ganhar dinheiro. Então, vamos tirar esse mito, vamos tirar essa questão de pauta. Então, a LGPD é uma lei que ela veio para disciplinar o que é necessário no tratamento de dados, mas é uma lei comercial. Por incrível que pareça, ela veio para ajudar as empresas. Ela veio, obviamente, ali com o intuito de colocar o Brasil numa prateleira de cima na OCDE. Então, em uma das exigências, em uma das 254 exigências que a OCDE fez até então, o presidente Michel Temer, em 2018, era que o país, que o Brasil, tivesse uma lei que pudesse proteger os dados pessoais. Então, de onde que veio essa lei, né? Na verdade, na Europa, desde 2016, já existia uma lei que protege, na verdade, os dados pessoais dos seus cidadãos. E aí o Brasil pegou uma cópia da GDPR, praticamente, né? Se a gente for analisar em poucas palavras aí, existe uma lei da Europa que é conhecida como GDPR, e o Brasil pegou essa lei e fez uma tradução, né, dadas resguardadas as proporções, né,
de comparativo de continente, de modus operandi comerciais, e trouxe essa lei para o Brasil, transformando ela em uma lei geral de proteção de dados. Então, ela foi sancionada em 2018, inclusive agora, no dia 14 de agosto, ela faz 4 anos, né? Então, muita gente pensa também, é outro mito, Herbert, que eu gostaria de tirar, é isso. A lei não é nova, ela já faz 4 anos que foi sancionada, né? E, obviamente, que ela já faz 2 anos que ela foi, que entrou em vigor. Inicialmente, ali em 2020, né, em momento pandêmico, foi um momento em que ela entrou apenas para poder ajudar, orientar, então não tinha ato fiscalizatório, sancionatório naquele momento, mas eis que em setembro, né, no dia 1º de setembro aí de 2021, a lei já está funcionando de forma full time, ou seja, eu gosto até de falar, né, ela está funcionando no modo full. Então, você empresário que acha que vai deixar para depois, a lei não tá vigente, se engana. Já vai fazer 1 ano agora em setembro que a lei já está funcionando no modo full e já está sendo, já existe agente fazendo fiscalizações, existem empresas sendo autuadas, né, por descumprir a lei de proteção e privacidade de dados, a LGPD, e se você, e aí falando agora, respondendo a outra questão, né, é obrigatório sim, Herbert. Não existe, né, a questão de qualquer negócio não estar adequado. Porque a lei é assim, ó, em poucas palavras, de uma forma bem simples. Se você usa dados com conotação, com motivação comercial, seja ela um negócio formal ou informal, você precisa observar as questões da LGPD. Não tem jeito. Ah, mas eu sou pequeno, Herbert. Pô, por que o que eu preciso fazer? Pois é, você precisa se adequar, dada as suas proporções. Vamos supor, por exemplo, Herbert, assim, ó, um e-commerce, né? Geralmente, hoje, né, com o mundo digital que nós temos, o que acontece? Hoje, o e-commerce, você tem lá somente você trabalhando, ou a sua esposa, ou seu filho, ou um amigo. Vamos supor que é uma empresa de 3 pessoas, não é isso? Seja sincero, não é assim que acontece? Perfeito. 3 pessoas, né? Mas, se você olhar a finalidade dessa empresa, que é vender produtos pela internet, imagine o fluxo de dados pessoais que essa empresa, por exemplo, trata diariamente. Quantas pessoas fazem cadastros, pedem produtos? Existe uma base enorme, não é verdade? Com certeza. Então é muito importante, né, a gente atentar para essas questões. Não existe nenhum negócio, nenhuma empresa que trate dados com a finalidade comercial que deixará de cumprir a LGPD. É obrigatório para todo negócio, não tem jeito. Damião, é assim, e especificamente assim, para as empresas de contabilidades, quais são assim os principais desafios para essa adequação? O que pode nos dizer assim, focando exatamente assim essa área especificamente? Contabilidade, né? O que falar da contabilidade, né? Eu acho que foi um segmento no momento pandêmico, e aí você pode até me corrigir se eu estiver equivocado, que não parou em momento nenhum. Você ouviu falar que uma contabilidade parou no momento da pandemia? Não, pelo contrário, né? Parece que o pessoal resolveu arrumar a casa no momento da pandemia, né? E realmente, inclusive, até foi bom tu comentares essa questão, que durante a pandemia houve normas para adequar as empresas à pandemia, normas inclusive trabalhistas muito importantes, com benefícios. Home office, né? Isso, a implementação do home office, que hoje se tornou uma grande realidade.
Muitas empresas mudaram completamente seu perfil de trabalho, né? Passaram a estar home office ou no sistema híbrido. Então, se criou novas realidades, né? E junto com isso veio a questão da proteção de dados também. Por quê? Porque estamos mais tempo conectados, mais tempos ligados à rede, mais tempo na web. E acredito que essa seja a nossa dúvida, né? Estamos mais tempo expostos e querendo expor nosso produto também, né? Então, a dúvida é esse desafio para essa área contábil, né? Pois é. Você falou muito bem, né? A pandemia trouxe um reflexo praticamente ao contrário de outros negócios. Porque, assim, sabe aquela história de que, aquela máxima, né, que as pessoas sempre comentam, né? Enquanto alguns choram, o que os outros fazem, o Everett? Vendem, Vendem lenço. vendem lenço. É isso. Negócios se fecharam, a gente sabe, é duro, é cruel, mas diversos outros negócios surgiram na pandemia. Isso aí é fato, fato. E com isso a contabilidade acabou aumentando a sua parcela de trabalho, né? E só que teve um reflexo pandêmico também que foi um pouco reverso, que é a questão de negociar a mensalidade, né? Então muitas empresas, cara, vamos lá no contador, vamos negociar a mensalidade dele para baixar. Então eu acredito que um dos desafios, o Herbert, é assim, ó, a renda recorrente de algumas contabilidades, né, em detrimento da queda de receita dos negócios, acabou afetando também a contabilidade, porque a conta precisa fechar, não tem jeito, né? Então, eu atribuo que a falta de recursos, falta de grana mesmo, falando de um modo bem claro, agora que as empresas estão começando a se recuperar, as contabilidades estão se estabilizando como um negócio. Então, como o mercado está começando a crescer, a aquecer, as contabilidades, obviamente, vão começar a crescer. Então, esse é realmente um desafio. Eu atribuo também a falta de conhecimento, né? Ou seja, hoje, por exemplo, eu fiz uma postagem sobre a falta de conhecimento das empresas, dos empresários, sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem muita gente falando que não sabe, o que acha que sabe e acaba confundindo as pessoas, né? A gente viu esses movimentos na pandemia, pessoas falando, criando fake news. A fake news cresceu muito no momento pandêmico, a gente sabe disso. E aí, hoje eu falo, Herbert, tem muita fake news sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem gente que subvaloriza e tem gente que minimiza. Então, isso acho que é muito cruel, porque você acaba não levando o que realmente o empresário, né, o investidor, o empreendedor precisa saber. Principalmente porque a lei é uma questão multidisciplinar. Ela não fala só da questão jurídica, ela fala muito de segurança cibernética. Né? Tem o artigo 46, 6 e 46, por exemplo, que determina ali que os controladores precisam, obviamente, implementar questões técnicas e administrativas para garantir a proteção e a privacidade de dados. Então, eu vejo que essa falta de conhecimento também é um problema muito grande e é esse desafio que o empreendedor precisa vencer, né? A minimização também das questões do que precisa realmente ser feito é muito grande por aí. E aí, por isso, o empresário fica assim, não, de boa, não vai dar nada, mas não é bem assim. Dá problema, pode ter Claro. certeza, né? Então, antes de tu falar aí dos riscos, que inclusive eu vou te perguntar aí a questão de quais são os riscos de não se adequar, eu quero lembrar aos nossos espectadores que todos podem fazer as suas questões, colocar suas dúvidas, né, no nosso chat. Vocês vão colocando, nós vamos fazer aí no final dessa colocação inicial que o Damião está fazendo, essas perguntas que foram coletadas aqui pela nossa equipe como dúvidas mais recorrentes, e aí o Damião ele vai responder as questões do chat. Então,
No término aqui dessa primeira etapa, aí nós vamos responder. Então, vocês podem ir colocando as suas dúvidas, alguns casos, vamos procurar não ser muito extensos, né? Até na pergunta, para a gente poder ler, entender e trazer a resposta aí para o maior número de pessoas possíveis, né? Dentro do prazo que nós temos aqui para poder fazer a nossa live hoje, tá ok? Então, professor, assim, retornando à questão, né? E é justamente essa questão, né? Quais são os riscos dos escritórios não se adequarem? Porque tu terminou, eu ouvi ali no final, olha, não é bem assim. Então, esse não é bem assim como? Explica para nós esse não é bem assim. Legal. Como a gente está falando aqui sobre escritórios contábeis e escritórios de advocacia, eu tenho até alguns amigos que eu até brinco com eles, né? Bom, qual é a diferença de um escritório contábil e de um escritório de advocacia? É bem pouca. É bem pouca, porque você trata cliente, você trata dados de clientes. Então, tudo que eu falo para vocês que precisa ser aplicado, e aí é um grande erro também, alguns advogados acharem que o seu escritório não precisa estar adequado. Cuidado, cuidado, que já existem alguns escritórios de advocacia que já estão sendo questionados sobre seus titulares na questão de proteção e privacidade de dados, trazendo aqui algo que acabou de acontecer essa semana. Um escritório de advocacia foi questionado por um cliente, por um titular de dados que sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que eu falei ali anteriormente sobre a falta de conhecimento. A partir do conhecimento da pessoa, obviamente, que ela passa a entender que fornecer os dados dela em um determinado momento pode ser perigoso. E por que que esses escritórios correm o risco de não se adequar? Falando um pouco de lei, eu não gosto nem de ficar citando muito artigo e tal, eu gosto de contextualizar de uma forma bem clara. Mas a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, então não tem como não falar de artigo, né? Então, falando especificamente assim, do artigo que trata sobre uma questão que eu acho bem latente, é o artigo 42 da LGPD, da Lei 13.709. Por quê? Ela traz como uma responsabilidade solidária e o ônus da prova. Ou seja, se você tem, por exemplo, um prestador de serviço, e aí eu vejo isso acontecer muito em alguns escritórios contábeis, e aí, Everton, só para o pessoal que está assistindo entender, hoje, dos meus 43 clientes que eu tenho recorrentes, né, de assessoria permanente sobre proteção e privacidade de dados, 19 clientes são escritórios de contabilidade. Então, o meu foco é escritório de contabilidade. Então, eu sei do início ao fim a operação do escritório de contabilidade, por exemplo. Então, assim, escritório, por exemplo, né? Vamos lá. Vamos falar um caso prático que eu estou mitigando, inclusive, num cliente agora. Você aí tem, obviamente, um parceiro que um parceiro de certificado digital. Isso é comum no meio contábil, correto? Sim. Uma empresa que presta serviço, né, de certificado digital geralmente faz uma parceria, né, e fecha, obviamente, ali a emissão desses certificados digitais dentro do seu escritório, ou pegando os dados dos seus clientes ali naquele momento, ou até mesmo recebendo de uma forma, sabe-se lá como, às vezes manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, né? Ou então o cliente vai no teu escritório e você realmente tem login e senha para poder fazer. Vamos supor o seguinte: você tem um contrato de parceria com esse emissor, né? Com esse parceiro, com essa empresa que é autorizada a emitir esse certificado. Você sabia, e aí pergunto aí para vocês que estão nos assistindo nesse momento, que se houver um incidente de vazamento lá no negócio dele, na empresa dele, e se tiver extensão para algum titular que é seu cliente, você pode também ser responsabilizado?
Você sabia disso, Weber? Não sabia, até achei que era uma parceria bem interessante aí no sentido de que a minha responsabilidade é trazer o contato e a responsabilidade da certificadora é da proteção do dado. Então, tu está abrindo aí uma janela, uma questão que não, a responsabilidade é solidária. Então, Exatamente. perfeito, isso é Porque, importante. porque inclusive nesse artigo ele fala, né, e trazendo bem para a prática, né, que o juiz, né, quando fizer for julgar o caso, ele sempre vai colocar, né, vai inverter o ônus da prova para que você diga, não, daqui eu não tenho responsabilidade. E aí é que tá. Se o seu escritório não estiver adequado, para quem vai a responsabilidade? A culpa vai ser de quem? Vai ser do seu escritório. Tá vendo como é grave? Isso eu estou falando de um risco apenas. Um risco de uma parceria que todos os dias acontece no escritório de vocês. Né? Um outro risco aí que também é comum nos escritórios contábeis. E aí eu vejo falando, né? Porque cada um quer puxar a brasa. Você falou sobre brasa lá no início, aí me chamou muita atenção, né? Puxou a brasa para o churrasco, né? Então, assim, sistemas de gestão, né? E aí tem lá alguns fornecedores, o fornecedor A, fornecedor B, o fornecedor S, que começa com a letra S, aí tem um outro que começa com a letra T, aí tem um outro lá que. Então, E são assim vários. vai, são E assim vários. são vários, é uma sopa de letrinha. Exato. E eles têm um discurso que é o seguinte: tá, o meu sistema está 100% adequado, está tudo certo, e aí o empresário, e aí vem aquela questão da falta de conhecimento, Everett. Assim, ó, o empresário acha, o empresário contábil, o empresário do escritório jurídico, o advogado, acha que só pelo sistema está adequado, o escritório dele está adequado. Mas ele esquece que há necessidade, né, de que todos os processos internos do escritório dele também estejam adequados. Porque a lei, no seu artigo 1º, ela diz assim, que a lei veio para tratar as questões de proteção e privacidade de dados nos meios físicos, inclusive nos meios digitais. E talvez existam alguns escritórios que ainda tem muita coisa, muito papel, e que não tem a mínima responsabilidade, porque não sabe, tá? É a falta realmente do conhecimento de que precisa fazer algo. Então, muito cuidado, você, escritório jurídico, escritório contábil, que não se atentar, né, para as questões de adequação na Lei Geral de Proteção de Dados, você pode estar incorrer no artigo 42 da lei. E o pior disso tudo, que talvez muitas pessoas não saibam. Herbert, vou falar uma coisa para você. Você sabia que se hoje um escritório for autuado pela LGPD e se essa autuação tiver dano ao titular, o titular poderá entrar com uma ação civil ou criminal se couber contra o seu escritório? Porque não para só na LGPD, ela ainda tem desdobramento na esfera civil ou criminal. Você sabia disso, Eva? Então quer dizer que além do processo civil, que pode gerar aí uma multa administrativo, na verdade, né? A administrativa. LGPD é administrativa, Sim, né? mas pode gerar um processo por civil, consequência, né? Civil. E por consequência uma multa, uma indenização financeira, ainda há o risco penal. Também. Puxa, há o risco penal, isso é uma coisa bem importante, porque nós aí da área contábil, né, nós sabemos que existe na nossa profissão a questão do risco penal. Então, muitas vezes o pessoal... Responsabilidade pelo CRC, né? Exatamente. Às vezes o pessoal olha assim e diz, mas o contabilista lá, ele fez o que o empresário pediu, etc. e tal, e só negou o imposto. E aí ele vai ser preso por isso. E não, isso não... O contabilista ele é corresponsável, sem dúvida, mas ele não vai preso nessa questão.
Agora, tem questões, por exemplo, que a empresa lá reteve o imposto de renda na fonte do empregado. Vamos pegar um exemplo clássico, né? Clássico, ok. Não reteu o imposto de renda na fonte do empregado, R$ 100. Olha só, Damião, R$ 100. R$ 100. Tá? Reteu do empregado e não recolheu. Não recolheu, dificuldade financeira e tal, não recolheu esse imposto. R$ 100. Isso é passível de 6 meses a 2 anos de prisão. Tá? Então, às vezes não é a questão financeira, às vezes não é a proporção do erro. Tá? Porque muitas vezes o empresário ele pensa que, não, mas isso aí é R$ 100, isso aí é R$ 50, isso aí não vai me dar problema. E ali é que está o verdadeiro problema. Então, às vezes não é o aspecto financeiro, sim, mas o aspecto legislativo, o aspecto que realmente pode gerar. E agora tu está trazendo para nós essa notícia que a falta de adequação pode gerar também um aspecto penal. Isso é bem importante colocar. Sim, porque o desdobramento pode ser diverso, né? Para você ter uma ideia, quando a gente fala assim de sanção na LGPD, tem muito advogado, tem muita consultoria, muita assessoria, muitas pessoas que ficam jogando o tempo todo. Olha, é multa de 50 milhões. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? Sim, com certeza. É o tempo todo aterrorizando as empresas, aterrorizando os empresários. Olha, 50 milhões. Mas você sabia que 50 milhões de multa é o menor dos problemas? Porque, primeiro, a multa vai ser mensurada através, porque é limitada a 2% do teu faturamento no exercício anterior. Então, para o cara conseguir atingir isso aí, 2 milhões de multa, né? 2 milhões de reais de multa, porque o cara faturou bilhões no exercício anterior. Claro. Isso já é um ponto. E outro ponto que a gente conhece muito bem, e aí, por isso que eu tentei fazer uma relação, que a diferença do escritório contábil e do escritório jurídico é bem pouca, porque a responsabilidade é praticamente a mesma. Exato. Né? Sim. E aí, quando você recebe uma autuação de uma multa, por exemplo, qual a primeira coisa? É você recorrer à multa, tentar parcelar a multa. Então, a multa é o menor dos problemas, né? Porque a multa deixa com que você continue trabalhando exatamente para poder pagar a multa e de maneira correta, ok. Mas, no artigo 52, tem uma sanção lá que pode ser perigosa. A LGPD pode encerrar a atividade do seu negócio. E eu tenho a certeza que muitos que estão assistindo a nossa live nesse momento, e talvez até você, Herbert, também não sabia, a LGPD prevê como sanção administrativa o encerramento das atividades. E pouca gente sabe disso. Você sabia, por exemplo, Herbert? Claro, esse é o risco, inclusive, né? Que nós analisando assim, né, nos levou a querer buscar essa parceria com a Somax, com o Damião, no sentido de esclarecer o nosso público, os nossos associados, e não só os nossos associados, porque nessa área aí nós temos aquela questão de sermos uma entidade, né? A nossa classe de contabilistas e advogados, que nós vemos hoje, se discute muita coisa, muitas questões, e pouco se traz de ajuda concreta, né, nesse sentido. Então, a gente vendo esses riscos, essas possibilidades, a gente vê a necessidade de parar um pouquinho, de trabalhar efetivamente e discutir a questão. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje. Vamos parar, segurar um pouquinho. Tá, tudo bem, é fim de mês, tem que fechar o mês e tal. Segura lá, mas vamos aí ganhar esse espaço de tempo que o Damião está trazendo para nós, para nos alertar essas questões, porque encerramento de atividade, processo penal, inclusive, Damião, vou te falar uma coisa. Diga. A multa é pequena, mas quem trabalha com uma margem de lucro pequena, que é a questão dos escritórios... Dói, né? Dói.
Dói, Damião. Sabe que a parte mais sensível do corpo humano aqui é o bolso, né? É. E aí dói, né, Verdade, Damião? Então verdade, ninguém quer pagar multa, ninguém quer responder processo e muito menos encerrar atividades, né? E verdade. aí eu me preocupo em te perguntar o seguinte: como que a gente vai ser assertivo nessa implantação? Quais são os primeiros passos dessa implantação? Como que a gente começa nesse processo? Será que pode nos dar essa palhinha aí, essa introdução, hein? Claro, claro. Bom, muita gente que está aqui nessa live já está fazendo o que é necessário fazer, Heber. Ótimo, o primeiro passo era esse, né? O passo é esse, né? É Buscar conversar sobre o assunto, né? Exato, conversar sobre o assunto, buscar o conhecimento em si. Você que está assistindo essa live agora ao vivo, você que vai assistir depois lá no canal da Fisconet, com certeza já está, né, tomando o primeiro passo, que é buscar o conhecimento, né? Mas é importante demais, demais vocês entenderem o seguinte: a LGPD ela é uma lei, é claro, mas para cumprir a lei é necessário multidisciplinaridade, né? Então, falar um pouco sobre essa multidisciplinaridade é simples: pessoas, processos e tecnologia. Porque a lei trata dos dados pessoais. E aí o empresário contábil e o advogado esquece que ele também é o titular de dados. E que lá, num prestador de serviço, ou talvez ao comprar um produto, ele possa ter o seu direito ferido. E aí ele vai querer, obviamente, ter os seus direitos cumpridos, né? Mas olha só que incoerência, né, Herbert? O cara quer que os direitos dele sejam respeitados, mas ele não quer respeitar os direitos dos titulares que são clientes dele. Então é necessário ter essa coerência, né? Então, tem a questão jurídica, que precisa ser resolvida, porque tem contrato que precisa ser adequado, porque tem bases legais que precisam ser encontrados dentro do seu negócio, existem termos de consentimento que você precisa, obviamente, ali realizar. Então, existe toda uma questão jurídica que precisa ser alinhada. Ponto. Existe também a questão de tecnologia, ou seja, de segurança da informação para que seja alinhada. Então, é necessário que você tenha um alinhamento estratégico na questão de tecnologia, de segurança da informação dentro do seu negócio. E por último, são as pessoas, elas precisam ser treinadas, né? As pessoas precisam entender a importância da LGPD dentro do negócio. Veja, em todos os meus clientes, quando nós passamos entre 6 a 9 meses, né, antes de completar o ano, seja ali de qualquer parte do Brasil, eu realizo visitas que eu apelidei de visita regulatória, né? Esse termo não existe na lei, tá? Foi um termo que eu apelidei para dentro do meu processo interno. Eu faço uma visita regulatória. Estive eu, né, em Tocantins, em Palmas, né, visitando lá um pool de empresas no qual são nossos clientes. Nós temos lá seis negócios. Inclusive, eu voltei lá com dois novos contratos. Olha aí, coisa boa, né? Que beleza. Você viaja, visita seus clientes e recebe indicação e sai com 2 contratos assinados, né? Coisa linda, melhor dos mundos. E aí, nessas visitas regulatórias, né, a gente procura entender como que o cliente está realizando as atividades. Porque não adianta só falar que está fazendo, tem que comprovar, né? Então, nessas visitas, a gente recebe feedback, verifica como que eles estão agindo, como os processos deles estão sendo feitos, e um dos feedbacks que foi unânime, que me chamou mais atenção, foi o seguinte, que ao, né, realizar o processo, no começo, eles tinham uma certa desconfiança de como que iria funcionar, porque o negócio de lei é complicado. E aí eu tenho toda uma metodologia, não só de ensino, mas como também de trabalho, que leva muita leveza para eles executarem.
né? Através de bate-papo, através de treinamento. Então, assim, a LGPD ela só vai funcionar se as pessoas quiserem que funcione. Então, por isso que os 3 pilares são essenciais: pessoas, processos e tecnologia. Então, não tem jeito, Herbert, precisa ter pessoas envolvidas no processo o tempo todo. Então, os primeiros passos seriam: o primeiro passo, o conhecimento. Buscar conhecimento. Buscar o conhecimento. E o segundo passo, buscar a adequação desses 3 pilares aí, nesse sentido. Então, buscando a informação. Buscando ajuda. Sim, você fala, auxílio. Tem que buscar ajuda, cara. Tem que buscar ajuda, exato. Não adianta, tem que ter ajuda, porque assim, o que acontece, né? Como eu tenho experiência em contabilidade, então eu vou dizer por conta própria. Eu sei que fechamento é complicado, do dia 25 até o dia 5, 6, 10 ali é complicado. Eu sei que vocês estão realmente enrolados, então, né, o cliente ali no teu pescoço. A gente entende tudo isso. Só que assim, e aí por esse motivo que vocês não vão conseguir executar se não buscar ajuda de alguém. Vocês precisam efetivamente de buscar ajuda de um profissional renomado, conhecido, com experiência, porque às vezes tem muitos profissionais que apresentam muitas credenciais, mas experiência zero. E aí é que também mora o perigo. Precisa realmente saber com quem você está contratando para não comprar gato por lebre. Eu mesmo já peguei 6 empresas, 6, não estou falando uma, nem 2, nem 3, foram 6 empresas que estiveram na mão de outros profissionais, mas que o projeto acabou não andando da forma que deveria. Então, cuidado para você não gastar dinheiro 2 vezes. Exato, né? A gente vê muito amador, muita gente que falando aí, né, usando o título, né? Eu sempre tenho coisas que eu sempre gosto de lembrar, né? E tem detalhes assim que a gente tem que entender o que é a vida real, o mundo real, e o que é a fantasia que se gera principalmente nos meios eletrônicos, né? Que a gente recebe aí diariamente aí. A gente hoje chama de fake news, né? Mas certamente você vai recordar e há pouco tempo, né? Eu quero vender o meu produto, que ele seja diferenciado, eu vou dizer que ele tem algo lá que é quântico nele. Lembra disso? Então daqui a pouco tudo era quântico, né? O meu colchão é quântico, a minha calculadora é quântica. Pulseira do equilíbrio, quântico, né? O meu carro é quântico e na verdade ninguém sabia o que era quântico, né? Mas é aquela imposição. E eu vejo que hoje muita gente está tentando levar a lei de proteção de dados para esse lado, né? Então, não, mas aí vem a lei de proteção de dados e começa a criar aquela expectativa, aquele terror, aquele medo, que a gente fica ali numa situação de, mas espera aí, como é que eu vou enfrentar esse problema? Se na verdade eu não sei, mas não faço a menor ideia que se trata, né? E aí que eu te digo, assim, o que tu pode dar para nós, assim, de dicas mesmo, como nos protegermos, né, desse risco aí cibernético. O que tu pode trazer para nós, assim, dentro do nosso conhecimento, da nossa linguagem? Algumas dicas importantes. Legal. Eu tô vendo aqui no chat aqui, cara, que tem muita pergunta, a galera tá perguntando, tô muito feliz, assim, das dúvidas surgindo, vamos tentar responder todas elas. Segure aí, pessoal, essa eu prometo, tá? É a última que eu tô trazendo, pedindo as dicas pro Damião, e depois dessa aí nós vamos abrir para as perguntas de vocês, tá ok? Legal. Tá segurem só um pouquinho aí. Bom, falando ali de dicas, né, vou entregar o ouro aí para você efetivamente ter a consciência de que o que você está fazendo hoje, o que deixar de fazer nesse momento, pode impactar. E se você não estiver fazendo nada do que eu vou falar aqui, corra e faça. Beleza. Porque você está correndo um risco enorme. Bom, primeira dica, né, eu gostaria de dizer para vocês que é o seguinte: você precisa minimizar a coleta de dados, né? Então, você que às vezes tem a abertura vamos falar da abertura de empresa, por exemplo, né? O cara vai lá abrir a empresa com você, então você pede todos os documentos para ele.
Todos. Tudo que é. Cara, se não precisa de tudo naquele primeiro momento, você não pegue, não peça, né? Porque isso diminui a sua responsabilidade com a coleta, né? Ah, mas aí já se eu precisar já está aqui. Tá, mas em que momento que vai precisar? Ah, daqui a um mês e tal. Então, se não precisa do documento, não peça aquele documento, porque ali tem um dado pessoal dele. Então, essa é a primeira dica. Minimize a coleta de dados a todo momento. Tudo que você puder minimizar, não colete, tá? Por favor. Ter contratos claros. O que significa ter contratos claros, né? Que definam de quem é a responsabilidade da guarda dos dados pessoais. Tem que ter no seu contrato, por exemplo, termos, cláusulas de proteção e privacidade de dados. Simples assim. Então, se o teu contrato não tem uma linha sequer falando sobre proteção e privacidade de dados, precisa fazer urgente. Criar um plano de ação. E aí, quando a gente fala assim, o que é um plano de ação? Por exemplo, ocorreu um incidente de vazamento, né? Quando a gente fala, né? Um incidente de vazamento é algo que está dentro do seu escritório e acabou vazando para fora. Um incidente de invasão, por exemplo, é quando você é hackeado, quando você é invadido. Se acontecer hoje, qualquer desses incidentes, você sabe o que vai fazer amanhã? Ou assim que acontecer o incidente? Então, precisa ter um plano de ação, saber o que você vai fazer. A próxima dica é monitorar as atividades internas, ou seja, dentro do seu parque, né, de equipamentos, dentro da sua empresa, tem lá computadores, notebooks, servidores, por exemplo, tem algumas empresas que utilizam servidores para poder fazer a gestão contábil, né, o software dentro de um servidor interno. Tem uns que trabalham na nuvem, mas tem outros que ainda preferem manter lá o servidor dentro de casa. E aí até uma dica que eu dou, se você hoje tem investimento com esses servidores, corra e coloque seu servidor na nuvem. Sabe por quê? Porque você vai evitar problemas de possíveis invasões, problemas e custo com energia elétrica, né? E manutenção do servidor. Então, vou até expandir a dica. Então, procure migrar para a nuvem, que você vai entender que vai ser mais barato do que você manter aquele servidorzinho aí, tá certo? Então, isso vai fazer a prevenção a danos, a riscos, né? Então, você precisa ter as atividades internas do seu servidor, dos seus computadores, sempre atualizadas. Sabe aquela mensagem que o Windows dá, que vai atualizar, fazer as atualizações? Sim. O que geralmente as pessoas fazem? Eu me apavoro. Cada vez que aparece aqui no meu computador, eu já chamo aí o pessoal e digo, olha, vou perder tudo. Então, manter essas atualizações sempre em dia é fundamental para que você não possa sofrer invasões. Então, isso é uma ação de prevenção a possíveis danos. Então, tem que ter esse monitoramento. E por último, pessoal, e aí é uma mudança, né? É um mindset que você precisa mudar realmente. Não tem jeito. É enxergar, né, a tecnologia não como um custo, né, e sim como investimento. Então, é necessário investir em ferramentas de segurança para proteger de risco oculto. Porque talvez você, empresário contábil ou advogado, você tem risco dentro do seu escritório operacional e não sabe. Por exemplo, pegar um telefone celular e colocar para carregar na porta USB, e eu já vi isso em várias empresas, isso é um risco. E aí é o risco que eu falo, um risco oculto. Então, fazer investimento para que possa proteger seus equipamentos, né, dentro do seu escritório é fundamental. Precisa investir. Não tem jeito. Precisa investir. Eu tenho antivírus. Aí, quando você vai analisar o antivírus, é aquele antivírus gratuito. Gente, antivírus gratuito não protege. Antivírus gratuito é aquela assinatura, é aquela proteção que está lá de 6 meses atrás, 4, 5 meses atrás. Então,
não protege de nada. Não faria sentido nenhum ter antivírus com a versão paga do mesmo fabricante que tem a versão gratuita, né? Então, não faz sentido. Então, essas são as 5 dicas que eu trago para vocês. Assista esse vídeo novamente, se você não anotou essas dicas, dê um voltar lá, anotem e verifiquem se dentro do seu escritório contábil ou jurídico possui alguma dessas ações, beleza? E é incrível, não é, Damião? É que nós observamos, né, a criatividade né, do e-mail malicioso, né, a criatividade do hacker. Nós aqui, particularmente na Visconete, durante esses 20 anos, nós somos uma empresa que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós iniciamos a tecnologia VoIP, né? O pessoal, todo mundo usa o VoIP hoje, não sabe nem o que é VoIP quando faz uma ligação telefônica. E há 15 anos atrás, nós já tínhamos VoIP aqui na Visconete. E nós vemos a criatividade do hacker, porque nós sofremos mais de uma invasão na nossa central telefônica. Olha só, loucura, não é no teu servidor, eu estou falando da tua central telefônica. Já sofremos invasão em central telefônica, atentado cibernético, por assim dizer, já sofremos invasão em servidor, né? E você vê aí os e-mails que vêm de órgãos públicos. Sabemos que órgãos públicos não emitem e-mails, né? É importante reforçar isso, mas tamanha a perfeição da fraude hoje que é muito difícil você se defender. Sim. É muito difícil. Isso se você tem no escritório ali um funcionário que está começando, está fazendo um estágio, está começando no escritório, não tem a experiência, ele está ali cumprindo uma função, recebe um e-mail, diz, mas isso aqui é importantíssimo, eu vou abrir, vou clicar e vou ver o que se trata. E pronto, foi o suficiente para sofrer uma invasão, um ataque. Tá? Então, realmente, essas dicas são preciosas, né? No sentido daqueles que já sofreram com isso, né? E é como você mesmo falou, temos que ser mais amigos da tecnologia. Né? Não encarar a tecnologia como um entrave, e sim como algo necessário para nos adequarmos hoje a uma nova realidade. Nova realidade. Eu vejo aqui, eu não sei se é o reflexo aqui da minha tela, mas parece que tem uns cabelos brancos aí nessa cabeça, não sei, acho que é reflexo aqui, né? E eu vejo que nós aí, a gente passou por todos esses processos, né? E termina criando resistência à tecnologia. Né? E tu está aí trazendo para nós essa questão, não, vamos ser amigo da tecnologia, vamos entender a tecnologia, utilizar a nosso favor. Né? Me parece que essa é a mensagem, né? Esse é o recado. Você falou ali sobre VoIP, né? E aí eu conheci VoIP também como operadora do Brasil, que veio para o Brasil, a Varfonex, né? E faz muitos anos realmente isso, não sei especificar assim, temporalizar de uma forma assertiva, mas faz muitos anos. E você falou algo que é fundamental, tem gente que até hoje não sabe nem o que é VoIP, né? Usa o VoIP e nem sabe o que é o VoIP, né? E falando especificamente assim de cybercrime, enquanto nós estamos aqui especificamente há 1 hora falando sobre proteção e privacidade de dados, proteger de riscos de crime cibernético, em 1 hora de live eles já estão... existe hoje, nesse momento, hacker tentando invadir diversos dispositivos, né? Então, quando a gente está tentando falar sobre defesa, sobre proteção, profissionais hoje do mal estão invadindo o dispositivo, roubando, fraudando empresas e pessoas. Então, isso, inclusive, é até uma sugestão para você, né, da gente trazer esse tema à baila, abordar um tema um pouco mais com maior profundidade com relação a crime cibernético, porque também eu tenho uma aula
fantástica disso aí e de coisas que, se eu contar, as pessoas vão se arrepiar em saber o que os criminosos fazem, né? Desde do monitoramento contínuo do seu e-mail, ou seja, entra no seu e-mail, fica lá só esperando entrar um boleto para substituir o código de barra e deixar você pagar o boleto equivocado, né? É verdade, é um fato, Damião. Poxa aí, que bom que tu falou que existe isso, hein? Vamos conversar sobre esse curso aí, eu já anotei aqui no cantinho, aqui, ó. Engenharia social. Vou te cobrar isso depois, tá? Vamos te cobrar. Mas então, Damião, assim, eu acho que da minha parte eu fico bem satisfeito que tu trouxe aí a resposta para as principais dúvidas aí que o pessoal está colocando. Certo. E agora, eu queria abrir aí um espaço, né, para esse pessoal que está nos acompanhando aí e que pudesse dar uma olhada aí, né, e poder responder algumas perguntas aí, tá? Eu creio que está todo mundo ansioso aí para ter aí uma palhinha aí sobre suas dúvidas. Pode ser? Pode, com certeza. Eu tô até vendo aqui a Márcia Miloc Pereira, ela está perguntando assim, ó, se as EPPs, né, também estão sujeitas, né, as MEs, EPP, e aí, Márcia, assim, ó, sim, fazer de uma forma direta todas as empresas, todos os negócios. O cara lá que é o MEI, ele também, se ele trata dado pessoal com o cliente dele, ele precisa se adequar, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas o cara é MEI e ganha lá R$4.000 por mês. 5.000, 3.000, ele precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Em um determinado momento, ele vai coletar dado de alguém. E como que ele protege esse dado? E aí eu digo para você, existe maneira de proteger esse dado de uma forma simplificada que ele gaste o mínimo de recurso possível. Mas ele precisa atender algumas normas. Não tem jeito. Tá? Eu acho que a Márcia está respondida nesse aspecto. As empresas já estão sendo... Aí a Márcia, de novo, pergunta lá. As empresas já estão sendo fiscalizadas nesse segmento? Sim. Né? Desde quando iniciou o momento fiscalizatório em setembro do ano passado, a autoridade nacional, porque existe um órgão que fiscaliza, que é o órgão que determina as ações sobre proteção e privacidade de dados. Então, assim, desde setembro, a ANPD, que é a Autoridade de Proteção e Privacidade de Dados, assinou acordos de cooperação com nada mais, nada menos, um órgão que existe braço em todos os estados, inclusive em algumas cidades, que são os PROCONs, né? Hoje, praticamente em qualquer cidade do Brasil aí tem um PROCON municipal, no estado pelo menos tem a sede, não tem jeito, né? Tem um PROCON estadual e em algumas cidades tem um PROCON municipal. E aí, o PROCON hoje, ele é um órgão que está autorizado, tem um acordo de cooperação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para realizar as fiscalizações. Então, muito cuidado, porque você pode ser fiscalizado e você nem sabe. Uma outra questão de fiscalização também, e aí eu posso exemplificar aí de uma forma bem clara, o próprio PROCON do Mato Grosso, que é um PROCON muito atuante, né, na questão de fiscalização, ele fez em março algumas ações de fiscalizações online. Porque não precisa você bater na porta de algumas empresas para saber se ele está atendendo a LGPD. Então, o PROCON do Mato Grosso, se vocês quiserem até pesquisar ele, depois no Google, vocês podem até fazer. Vocês colocam assim, ó, PROCON Mato Grosso do Sul, MS, né? PROCON MS, autua Leroy Merlin. Eu posso falar o nome da empresa porque é público. Então, o PROCON de Mato Grosso atuou Leroy Merlin apenas fiscalizando pelo site. O site dele não estava adequado, não atende às necessidades. Teve outros sites também, o site da Centauro, se eu não me engano. Quer dizer, teve algumas empresas, acho que ao todo foram 5 empresas que o PROCON acabou autuando. Então, a fiscalização está funcionando
Sim, com certeza, e a todo vapor. Beleza? Temos aqui também a outra pergunta da Márcia. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Você também ativa, né? É necessário suporte jurídico para implantação. Sim. A questão da LGPD é uma questão, Herbert, assim, o que eu volto a dizer, é multidisciplinar, não tem jeito. Precisa de apoio jurídico, precisa de apoio de tecnologia, precisa de apoio de governança, porque são pessoas, processos e tecnologia. Então, tem que ter um jurídico que possa te ajudar. Existe, né? E aí, até falando um pouco sobre o trabalho da Somax, a Somax hoje é a única, e aí quando eu falo único, é até engraçado falar isso, né? Mas é a única empresa no Brasil que dá suporte de A a Z, né? Ou seja, do jurídico à segurança da informação. Então, se vocês precisarem de algum auxílio, lembra que eu falei lá, ó, a primeira coisa é buscar ajuda, buscar auxílio, de poder entender como que funciona, como que a Somax ajuda empresas por todo o Brasil. Só para vocês entenderem, nós estamos presentes em 17 estados da federação, né? Atendemos 43 empresas ao mesmo tempo, ou seja, contratos que são recorrentes. Então, obviamente que temos expertise e know-how para poder ajudar. Mas, se vocês nos procurarem, obviamente que a gente vai conseguir ter uma reunião com vocês para precificar o projeto de vocês. Mas precisa, sim, de uma atuação jurídica para poder colocar os contratos, principalmente, né, as bases legais em dia. Então, é importante demais também você ter suporte jurídico para a adequação. Temos uma outra, deixa eu ver aqui. Deixa eu aproveitar aqui, Damião, antes da próxima questão aqui, eu acho que bem importante aí, tá? Um passarinho me contou aqui, que aqui no sul os passarinhos falam, sabe? Não é só o papagaio, né? Aqui os passarinhos conversam com a gente. O passarinho me contou que parece que vai ter em setembro, a gente vai conseguir uma vaguinha nessa agenda difícil aí. Já foi difícil hoje, né? Mas parece que em setembro a gente vai conseguir um trabalho teu bem mais aprofundado. Sim, tá? Com certeza. E aí eu quero que fale sobre isso depois, deixe bem claro aí para o pessoal qual é o teu projeto conosco aí e tal. E agora tu falasse, diante da pergunta da Márcia aí, né? Eu quero saber se esse futuro trabalho que tu tens em mente junto com a Fisconet aí, ele vai dar um suporte para a pessoa, para a empresa, para poder tocar isso, ou necessariamente eu vou ter que ter uma empresa especializada, ou eu vou poder me preparar e ter porque o pessoal aqui sabe como é que é, eu vou te dizer bem a verdade, tá? Certo. Principalmente aqui no sul, sudeste, né? Sabe que o pessoal é assim. A gente tem que consertar ali um negócio na pia que estragou, corre para o YouTube, né? Aí tem um cara lá que mostra lá como é fácil arrumar. Aí a gente se mune de alicate, martelo, furadeira, vai lá e tenta fazer, né? E tem vezes que dá certo, sabe, Damião? Que não tem Sim. vezes que a gente consegue. Então a gente gosta muito de querer aprender as coisas. E muitas vezes aqui a gente não tem um suporte muito bom em determinadas áreas, né? Claro, volto a dizer, não é uma crítica a nenhum profissional, mas tem profissionais que às vezes até tu vai contratar o serviço e se tu não sabe nada, meu amigo, tu vais pagar 2, 3 vezes para fazer o mesmo serviço. Exatamente. Entendeu? Então, tu precisa estar, pelo menos, preparado para saber o que tu precisa fazer. Né? Então, eu quero saber se esse trabalho que tu pretende fazer aí conosco em setembro, né? Aproveitando, já quer dar uma palhinha agora, Sim. Qual é o teu plano, o que é esse projeto, como é que a gente... Legal. Vamos lá. Legal. Em setembro nós teremos aí no dia 15 e 16, teremos uma imersão aí de mais ou menos 7 horas, né, de conteúdo sobre a proteção e privacidade de dados, muito mais aprofundado do que nós assistimos hoje aqui, e que vai preparar você, e aí eu te garanto, não é papo de vendedor, eu garanto a vocês que participarem desse treinamento,
participarem desse curso, todos os primeiros passos, né? Essas dicas que eu acabei dando aqui, vocês irão sair do treinamento sabendo fazer, com mão na massa. Porque além do treinamento, vocês vão ter avaliação de conhecimento, prática. Então, é um treinamento bem dinâmico, que eu gosto de fazer com os alunos, que possam iniciar suas atividades dentro do seu próprio escritório, fazer o básico. E aí, obviamente, que vocês vão precisar de ajuda, não vou mentir para vocês, mas vocês com certeza vão entender que os primeiros passos já foram dados. E aí, com certeza, vai ser muito assertivo. A produção já colocou ali o link desse treinamento, né? Tem um QR Code aqui ao lado que você possa comprar, adquirir esse treinamento, e com certeza vocês sairão não expert em LGPD, mas com a assertividade do que realmente precisa ser feito. Os primeiros passos, eu garanto que vocês saberão o que fazer, beleza? E aí eu te digo o seguinte, Damião, o que ocorre? Nós passamos aí, há poucos anos atrás, a questão da internacionalização das normas contábeis, né? Uhum. E nós aqui na Fisconet, nós trabalhamos muito para esclarecer sobre a internacionalização das normas contábeis. Infelizmente, na época, até os órgãos de apoio aos contabilistas, né, terminaram fazendo um terrorismo em cima dos contabilistas. A Receita Federal, ela normatizou a internacionalização 1 ano depois de sair a medida provisória. Tu acredita nisso? Acredito. 1 ano depois, nós ficamos 1 ano trabalhando no escuro, totalmente sem saber onde estava pisando. E aí, 1 ano depois, a Receita, ela normatizou a medida provisória, né? E depois virou lei e hoje é uma regra. Com o desaquecimento da economia e a confusão política toda que nós nos metemos, né? O Brasil perdeu a sua credibilidade no exterior, meio que recuou muito o investimento externo. Hoje, a internacionalização de normas contábeis já está muito mais tranquilo. Mas o que a gente sofreu muito na época? Sofreu muito pelo seguinte: era informação de tudo que era lado, desencontrada, terrorismo, e o contabilista estava despreparado para buscar essa informação, para buscar o auxílio. Engraçado que o cenário é bem parecido com a LGPD, eu não sabia disso. Exatamente. Cara, então, é bem parecido, Bem parecido. Assim, a LGPD ela veio para trazer o Brasil, levar o Brasil a outro patamar. Exato. Internacional, né, que é o ingresso do Brasil na OCDE, ela dependia, né, e tá há poucos meses aí eu acredito que até o final de 2023 o Brasil seja realmente admitido na OCDE, e aí a LGPD veio para cumprir um dos 254 documentos, exigências, né, para o Brasil ingressar na OCDE, olha só. E aí o Brasil na OCDE traz o quê? Transparência, credibilidade internacional para investimento do exterior. E a adequação à IFRS é uma das obrigatoriedades, né? E nós passamos por isso. Todo contabilista sabe disso, a dificuldade que foi. Então eu vejo assim, o pessoal, não, mas espera aí, eu quero fazer todo o processo de adequação LGPD sozinho. Eu vou até anotar aqui, o que? É IFRS? Isso, nós adotamos a IFRS como norma internacional no Brasil, tá? Então, hoje o Brasil segue esta norma internacional. Nós tínhamos, na época, o IASB 52, algumas outras opções. Optamos pela IFRS. E internacionalizou-se a norma, algumas normas contábeis. Então, foi a primeira vez da lei das SAs que houve uma atualização na lei das SAs, né, 6404/76, aonde houve modificação em estrutura de balanço, estrutura de DRE, criação de fluxo de caixa, né? Então foi uma modificação, mas que também não foi algo que mudou totalmente a nossa vida, mas mudou muito.
E nós levamos alguns anos para fazer essa adequação, justamente porque pela desinformação. Desinformação. Tá? Então, eu não quero trazer aqui para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir essa live, para o próprio cliente da Fisconet, ou colaborador, ou parceiro, ou amigo, ou concorrente, não importa, porque nós temos que trabalhar juntos. Eu quero trazer aqui a seguinte questão. Mas eu vou fazer um treinamento e eu não vou sair de lá podendo implantar sozinho tudo que precisa. Não, não é isso. A proposta não é essa. Tu vais fazer um treinamento, mas vais sair de lá sabendo o que precisa e como precisa ser feito, sem estar totalmente cru no assunto. Porque é muito difícil tu fazer algo corretamente sem conhecer nada. Então eu vejo assim que esse foi o motivo da Fisconet te procurar. Legal. Né? Foi aí a oportunidade que eu vi quando nós nos conhecemos, né? E eu tenho certeza que a gente pode junto fazer um bom trabalho para começar esse esclarecimento e desmistificar essa questão, trazer para a realidade e tratar de uma forma séria. Sim. Né? Então eu acho que é isso aí. Até eu te peço desculpa ter interrompido aí o fantástica aí a tua colocação. De responder aí as questões, né? Mas é que eu estou tentando ver o interesse geral aí. Eu sempre me preocupo muito com o nosso pessoal, nossos clientes e colaboradores, tá bom? Perfeito. Não, e isso aí vai bem de encontro que a própria Márcia perguntou ali, que ela perguntou assim, a implantação vai além de modelos de questionários e autorização para uso de dados, sim, Márcia. É exatamente isso, não é só isso. É só uma parte, né, da implementação. O próprio Valmar falou, gostou demais do assunto, está implementando no escritório dele. É isso mesmo. Precisa implementar. Não tem para onde correr, né? E assim, o efeito cascata, Herbert, vai acontecer de uma forma muito natural. Pessoas vão começar a consumir produtos e serviços somente de empresas que estão em conformidade com a LGPD. Escuta o que eu estou te falando. Vai chegar esse momento e não vai ter para onde o cara correr. Entendeu? E se não fosse assim, Damião, se não fosse algo tão importante, interessante, tão grande, nós não teríamos a própria Apple adaptando seu iPhone. Olha o nível, né? Olha o nível, né? Se começou por aí, será que vai parar por aí? Será que não vai chegar em todos nós de uma forma muito mais rápida que nós imaginamos? Então, essas questões que têm que ser debatidas e trazidas aí para a gente levar esse assunto a sério como merece, né? Perfeito. É isso. Muito bem. Olha, Damião, eu acho que, não sei se tu tem mais alguma colocação aí diante do que se falou. Não, a princípio era esse o recado, realmente, que a gente queria trazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, te agradecer. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para nós. Né? Legal. Oi? Legal. Tá, o Eduardo, pessoal, o Eduardo é o rapaz que fica aqui por trás da câmera aqui, né? Os bastidores. Os bastidores aqui, ele tá abanando desesperado para mim, dizendo, pede para ele responder mais uma pergunta no chat aí, para ele atualizar lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Daniel. Temos ali, a Márcia tá bem ativa aí no chat, né? Poxa, mas a Márcia, deixa o pessoal perguntar. A Márcia tá bombando ali, né? Não, mas é importante, né? Aquela. Sim, claro. O Regis perguntou se a lei protege os dados de pessoa jurídica. Não, a lei é de proteção de dados pessoais, o Regis. Peguei ali. Ele perguntou também sobre o que são dados sensíveis. E aí, assim, no nosso treinamento a gente vai explicar sobre o que é dados sensíveis, mas eu vou te dizer aqui de uma forma bem rápida. Dados sensíveis são dados que possam levar o titular de dados a algum constrangimento ou a alguma discriminação. Por exemplo, time de futebol é um dado sensível, por incrível que pareça, tá? Nossa, time de futebol. Sim, partido político,
que no caso é filiação partidária, orientação sexual, e dados de saúde, né, que pode levar, obviamente, ali a uma discriminação. Se o cara for soro positivo, se o cara tiver outro tipo de doença que a gente possa entender que possa levar a qualquer outro tipo de discriminação. Isso são dados sensíveis, né, o Regis? E vou responder por último ali, uma da Márcia, que aí acho importante demais falar sobre isso. Qual o tempo estimado para o início da implantação até a finalização do projeto? Assim, ó, Márcia, assim, a LGPD é uma atividade contínua. Assim como o contador, qualquer CNPJ abriu hoje, precisa de um contador. Não tem jeito, tá? Então, um processo de implementação, ele inicia hoje e vai, obviamente, terminar quando a empresa fechar. É uma atividade recorrente, você sempre vai precisar da assessoria de proteção e privacidade de dados. É importante demais as pessoas entenderem isso. E aí, quando eu te perguntei, é para falar a verdade, é para ser sincero ou só para falar o que outras assessorias e consultorias falam? Não. Vai chegar um momento, e aí a gente estima num prazo de 1 ano, que a gente vai falar assim, ó, caramba, tua empresa está no nível de 80%, 90% de adequação, atende a maioria dos requisitos, ok, vai chegar nesse ponto. Mas só para você ter uma ideia, se em 1 ano você demitir um funcionário e esse funcionário não tiver treinamento sobre proteção e privacidade de dados, tua empresa volta a não estar em conformidade, porque é um ciclo, né? É um ciclo de atividades. E aí tem outras obrigações, não é só a questão de fazer processos, mas você precisa atender titulares, você precisa reportar à Autoridade Nacional de Proteção e Privacidade de Dados, né? Então, é uma atividade de assessoria constante que você precisa ter dentro do seu negócio. Claro, e aí a metodologia da Somax é fantástica, é a única no Brasil, exatamente por isso, porque a gente analisa o tamanho, o porte, o segmento e o grau de risco que a operação traz para poder precificar de forma justa, assertiva, não exploratória e que não gere, acima de tudo, impacto para o seu negócio. Muito bem. Bom, Damião, então assim, vou te agradecer a participação, vou te agradecer o tempo dispensado, né? Legal. Vou reforçar aí para o pessoal que então em setembro nós vamos ter aí esse treinamento promovido pelo professor Damião, tá? Em parceria com o Office Connect, com certeza, né? Vamos participar. Eu já tenho a minha vaga garantida, né? Pretendo participar, com certeza. Legal. Mas lembrando que estamos começando, então, essa questão da LGPD, temos que entender o processo. Certamente os pioneiros serão aqueles que mais, né? Aquela história que a quem muito é dado, muito é pedido, né? Então os pioneiros sempre terminam sendo aquelas pessoas que terminam virando fonte de replicação do conhecimento, né? Referência. Referência, vão terminar assessorando suas empresas, vão terminar assessorando seus clientes. Isso vai ser um diferencial para quem ainda não percebeu hoje. Falar sobre a LGPD e saber o que está falando vai ser um diferencial. Vai ser um diferencial no escritório, vai ser um diferencial do advogado que sabe orientar, vai ser um diferencial para aquela pessoa que conhece e vai poder se posicionar. Então, o caminho é buscar o conhecimento, né? A gente vai aguardar em setembro para poder ter e assistir esse trabalho, né? E, claro, certamente quero agradecer a todos que participaram da nossa live, a todos que dispuseram o seu tempo e que estão tendo aí a percepção da necessidade de buscar o conhecimento, né? Nós sabemos que é aquilo que a gente sempre reforça aqui na Fisconet. A nossa empresa é uma empresa de assessoria que auxilia os contabilistas nas dificuldades do dia a dia, né? Mas que também tem ali a limitação na área tributária, né? Área trabalhista, previdenciária, fiscal, é o nosso ramo. E aquela questão, quem faz de tudo não faz nada bem. Nós somos especialistas nessa área e o professor Damião é
especialista, né, a maior autoridade, volto a frisar, na atividade LGPD. Então, vamos buscar o conhecimento com quem? Com um especialista. Se a dúvida for na área tributária, recorre à Fisconet. Estamos sempre aqui de braços abertos para ele receber. A dúvida é na parte da LGPD, vamos buscar o conhecimento com o professor Damião. Tá? E se precisar de ajuda, de algum acompanhamento, um contato, uma reunião, a gente está de portas abertas. Podem procurar a Fisconet, falar com o professor Herbert também, e ele, obviamente, vai repassar o meu contato para vocês. A gente está nessa parceria firme com a Fisconet, vamos ajudar a Fisconet, e a Fisconet, através da nossa parceria, vai ajudar vocês também, clientes contábeis Fisconet, sobre proteção e privacidade de dados, tá bom? Perfeito, perfeito. Então é isso, pessoal. Então lembrem também que nós temos lá no nosso canal, lá do YouTube, né? Façam lá sua inscrição no canal, cliquem no sininho, recebam as notificações, façam a inscrição no canal do professor. Qual é o canal aí que o pessoal pode acompanhar aí os seus trabalhos, professor? Cortou? Falhou a... Professor? Sim. Tá. Por favor, repete para nós. Estava no mundo aqui. Tá. No Instagram você pode procurar lá o arroba DPO, né? DPO Damião Oliveira, né? No LinkedIn também DPO Damião Oliveira e Facebook também DPO Damião Oliveira, né? Então tá no DNA, tá no nome CDPO Damião Oliveira. Okay? Perfeito. Nossos canais também, LinkedIn, Facebook, Instagram, a Fisconet está em todas as redes sociais. Bom, pessoal, então nosso muito obrigado pela participação e vamos tentar promover outros eventos, certamente buscando sempre atualização, conhecimento, que é aquilo que vem construindo o nosso dia a dia. Então, até a próxima, sempre com você, Fisconet e nossos parceiros. Tchau, pessoal. Até a próxima.